tudo isso precisa ser ensinado. A gente tem que pensar que brincar é um comportamento, né? Então, ele implica estímulos, ele implica modelos, ele implica instruções, consequências, tá? E a gente tem que pensar nesse repertório inicial. O que essa criança tem de repertório inicial para refinar, então, esses comportamentos e aprender novos comportamentos, certo? Então, a gente precisa aprender, as crianças precisam aprender a brincar. Nós precisamos ensinar a criança a brincar. E eu falo isso não somente em crianças que apresentam alguma questão atípica no desenvolvimento, mas também nas típicas. Porque se nós formos pensar, hoje a criança sabe fazer o quê? Brincar no celular. Né? Agora, montar uma cena de uma brincadeira, de brincar de boneca, de brincar de carrinho, né? Algum jogo nosso, antigos de infância, que elas nem conhecem, nem sabem como brincar, né? Um peão, tem tantos outros, né? Cinco Marias, N brincadeiras, né? Que as crianças de hoje já não conhecem. Então, assim, então, tanto as crianças típicas quanto atípicas precisam, sim, que nós ensinemos. Em algumas situações se faz muito necessário isso. É imprescindível, exatamente porque senão tu fica numa situação muito circundante e que tu não faz essa modificação de repertório. E a gente precisa exatamente poder fazer isso, em específico, né, em crianças que apresentam autismo. Às vezes pega uma boneca e tem um jeito totalmente diferente de brincar com aquela boneca, né? E às vezes a gente, trabalhando esse brincar com a criança, ela vai ver que existem outras formas de brincar com essa boneca, que não é só aquela ação que ela faz, ou com carrinho, ou com objeto que for, né? Então, e quando eu falo também dessa questão do repertório inicial, é exatamente assim, entender qual é esse repertório mínimo que a criança apresenta. A gente não pode tentar fazer e propor uma brincadeira muito elaborada se ela tem um conhecimento, né, ainda muito restrito em relação a algumas coisas. Então, a gente tem que, por isso que eu falo, né, dessa importância assim, de tentar fazer esse mapeamento, né, de qual é esse repertório mínimo que ela tenha de aquisições, para que aí sim, né, se façam propostas condizentes ao seu perfil de desenvolvimento. Exatamente. Por isso a avaliação é tão importante, esse primeiro momento, né, para poder traçar exatamente um planejamento e um plano em cima disso, né? Tu que é da área da psicomotricidade, tu sabe que é bem característico, né, de crianças com TEA, essa dificuldade no planejamento motor. E essa dificuldade no planejamento motor, ela já empobrece a qualidade do brincar. Exatamente. Né? Então, como uma coisa, né, vai dando sentido à outra, para que a gente também possa exatamente ir trabalhando isso, né? Porque a criança com autismo, ela tende a um brincar de uma forma repetitiva, porque é mais fácil para ela brincar assim. E porque ela domina este brinquedo desta maneira, de uma maneira limitada, né? De ações, né? Então, a gente tem que fazer com que ela diversifique este brincar. Este é o nosso papel. Essa é a função da educação infantil, essa é a função nossa em relação ao atendimento, é poder trazer, né, criar situações que ela possa ir, então, diversificando e ampliando mais esse repertório de brincar. Porque se a gente deixar, ela vai tender, né? Ela vai tender, sim, a brincar dessa forma, porque é a forma que, para ela, lhe dá mais segurança, né? É a maneira que ela entende que é assim que é para brincar, sim. Então, e na educação infantil, a importância dessa participação dos pares, né? Das crianças, então, das outras crianças. Eu sempre digo, né, que de início, o ideal é que se eleja pelo menos uma ou duas crianças que façam essa parceria para o brincar. Essa ponte, né? Crianças que ela tenha mais afinidade e que possa, então, daí sim, né, poder nos auxiliar nesse trabalho. Mas as professoras são
fundamentais neste processo, né? Não dá para se deixar a criança brincando sozinha de início, né? A criança brincando sozinha com outra criança. A professora vai ter que ser mediadora deste processo. Isso. Porque é ela que vai ensinar, ela que vai ensinar a esta criança a brincar de uma forma diferente do que ela brinca. Como a gente tem um espectro no autismo muito amplo, né? O que eu vejo muitas vezes é que tem alguns brinquedos, a criança tem um brinquedo que é bem reforçador para ela, vamos supor, e aí muitas vezes na escolinha eles deixam a criança naquele cantinho brincando daquela forma com aquele brinquedo e estão fazendo uma outra atividade com o restinho da turma. Ah, mas ele está bem ali, ele não está incomodando e tal, né? E não fazem exatamente essa ponte e perdem uma grande oportunidade, não só de trabalhar com essa criança junto no grupo, né, mas também trabalhar com o grupo em relação à criança. Então, como a gente tem esse grande espectro, tem aquelas crianças que a ponte vai ser o outro, né, os pares, mas tem aquela criança para que chegue nos pares, a professora precisa, ou auxiliar de inclusão, precisa fazer essa mediação, essa disponibilidade corporal na educação infantil que o professor tem que ter é fundamental. O professor tem que, às vezes, emprestar o seu corpo, né, para que a criança consiga entender um pouco essas relações e que a gente sabe que também no autismo tem muita dificuldade na questão da conscientização corporal, né? Então, é muito importante exatamente essa ponte entre as brincadeiras, as atividades, para que a criança entenda que existem outras possibilidades do brincar. Exato, e isso também a gente não pode só levar, levando só em conta a escola, né? A família também, né? Criar oportunidades de brincadeiras em casa, ensinar também em casa a criança a brincar, não só deixar no computador, no vídeo, né? Também fazer isso, aproveitar num final de semana, numa pracinha, fazer essa interação, porque isso não vai se dar né, em muitos casos, isso não vai se dar, não vai ter como acontecer de uma maneira natural. Espontânea, isso vai ter que ser criado, né, vai ter que ser oportunizado. Então, também ali é um espaço riquíssimo, né, para se trabalhar novas situações e novos repertórios. Com certeza.